No vídeo de hoje a gente vai ver aqui uma matéria que dá conta sobre a questão do turismo canábico no mundo. Já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal. Se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar, torne-se um membro. Você ajuda a gente e recebe conteúdo exclusivo na área de membros, então espero você por lá. Muito bem, uma matéria aqui da ePsycho, falando um pouco da questão do turismo canábico. Vamos dar uma lida juntos aqui nessa matéria e entender um pouco, essa questão que pode ser um potencial em termos de empregos, em termos de renda, que é o turismo canábico. Então já hoje em dia tem já muitos países que têm uma regulamentação e uma legalização do uso da cannabis, e isso, claro, desperta em alguns turistas o desejo de visitar esses países para justamente primeiro entender como funciona e depois também consumir licitamente a sua erva. Essa matéria é escrita pela Ana Nóbrega, vamos dar uma lida aqui em alguns pontos interessantes. Então aqui essa matéria dá conta de que em algumas regiões onde a maconha é legalizada, há, claro, um aumento do interesse dos indivíduos em buscar esse turismo canábico. E, inclusive, até pelo que aponta a matéria, uma das argumentações para uma possível legalização vai ser justamente esse tipo de atividade turística que pode gerar um aumento na renda local e também um aumento dos empregos. E daí em diversos locais, não só com relação a cannabis, porque quando legaliza aumenta o número de pessoas circulantes pelo local, então aumenta também o número de negócios que está naquela região. Então, um dos pontos interessantes nos países que já têm essa legalização é justamente esse foco nesse turismo canábico. Recentemente, inclusive na Tailândia, a gente até notificou aqui, e a Tailândia já tem esse uso recreativo legalizado e está desenvolvendo um sistema turístico canábico bem elaborado, A questão ali de visitar as fazendas onde tem o plantio para entender como é que funciona esse desenvolvimento. E abre outros leques. Por exemplo, na Tailândia existe inclusive a Ganja Yoga. É um tipo de yoga que faz o uso da planta e também promovem ali festivais e feiras. É muito interessante. Há alguns dados que a matéria traz, por exemplo, que na Holanda, em Amsterdã, por exemplo, 58% dos turistas que escolhem esse destino têm, claro, o interesse no consumo da cannabis. Durante a pandemia, a gente também viu muitas regiões, principalmente nos Estados Unidos, que recorreram à cannabis, por exemplo, como um aumento da renda do local, da cidade que tem essa regulamentação. Mas também você precisa prestar atenção para quando for visitar alguns desses países legalizados, justamente porque cada um tem uma legislação diferente. Em alguns países, por exemplo, o estrangeiro, a pessoa que está de visita, não pode fazer o consumo, a não ser que se registre, e tem uma série de outras burocracias nesse sentido. A matéria traz aqui alguns dos países que têm algum tipo de legalização e regulamentação nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui. Um dos primeiros, ali na metade já da década de 20, então a gente tem a Holanda, sendo Amsterdã, Rotterdam, são os locais que são mais famosos justamente por esse turismo canábico, os conhecidos coffee shops de Amsterdã. Na Holanda, o uso recreativo, a pessoa pode carregar até 5 gramas. Outro país também, o Canadá, cujo uso recreativo, a produção e a criação da planta é legalizado já, Foi o segundo país no mundo a adotar a legalização. E tem Quebec, Colômbia Britânica, Ontário, Vancouver e Alberta como os principais pontos turísticos canábicos do país. Nossos hermanos, a Argentina também tem essa regulamentação, Lá na Argentina as pessoas podem fumar maconha em pequenas quantidades e em locais privados. O principal centro, claro, é Buenos Aires, mi Buenos Aires querida. O Uruguai, claro, o primeiro país a legalizar a maconha no mundo. O uso recreativo e medicinal já então legalizado para pessoas acima de 18 anos. E as pessoas podem fumar em local aberto e também cultivar até 6 plantas dentro de casa. Montevidéu, a capital do Uruguai, é claro, o destino preferencial dos turistas canábicos. E é lá também que acontece a Expo Cannabis.
que movimenta a economia e também empresas e growers ao redor ali desse tema tão interessante. A Expo Portugal é outro ponto turístico também. Em Portugal, segundo essa matéria, tem um dos melhores modelos de descriminalização de drogas do mundo, né? Não é só a maconha, é descriminalizada todas as drogas, e você pode ter até 25 gramas de cannabis. Lisboa é o ponto turístico mais procurado. A questão é que a cannabis lá em Portugal, por exemplo, tem aquela restrição do THC, né? que eu acredito que seja de 0,2% ou 0,3% de THC, não pode. Então também tem essas restrições, né? Que também não fazem muito sentido. Então. Outro ponto turístico também, a Bélgica, cujo uso recreativo também é legalizado. Pode ter 3 gramas lá, vai entender. Mas também se pode fazer a plantação caseira lá na Bélgica. No entanto, fumar em público não é recomendado. E a capital turística canábica lá, então, é, claro, Bruxelas. Para finalizar, então, aqui os destinos canábicos turísticos, né? A matéria traz a Jamaica, claro, que é totalmente legalizada para uso medicinal e por motivos religiosos, né? A gente sabe lá, por exemplo, a religião dos Rastafari. Sei lá. É outro ponto também fora dali que a gente vai ter acesso e contato com o reggae, né? Popularizado por Bob Marley, o patrono da Jamaica. Então, salve Jah, salve Ganja. Já pensou aí um dia o Brasil também se tornar um ponto de turismo canábico? Né? A gente sabe que o Brasil tem um potencial gigantesco em termos de clima, solo, né? Então a gente pode ter aí uma produção muito interessante e seria e será, na verdade, a questão de tempo, né? Que também cada vez mais locais do mundo abram-se para esse tema da maconha, da cannabis, e a gente tem aí cada vez mais pontos turísticos. E aí, você já visitou algum ponto turístico canábico aí? E qual desses aqui que a matéria traz você gostaria de ir em primeiro lugar? E por quê? Deixa escrito pra gente aí nos comentários. Mais uma vez, quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, torne-se membro, clica aí no botãozinho Seja Membro, você apoia o nosso canal e recebe conteúdo exclusivo. Então, ó, vem com a gente. A gente vai ficando por aqui hoje. Até já, Rasta.